Boa noite. Pedimos a todos que desliguem seus celulares ou coloquem no modo avião. A Turma do Baú, grupo de teatro amador com apresentações beneficentes há 11 anos e a organização social cultural beneficente feminina na Amat Pioneiras, da Keilah, comunidade israelita do Paraná, apresentam Figura Inesquecível, Jacob Kulisch. Em Yiddish, Avrum Yankel Zeigel Kulisch. Se existe alguém que deve ser lembrado, justamente homenageado, é o Jacó. É um privilégio nosso, a oportunidade nossa de trazer essa pessoa marcante, folclórica, que deixou saudade e ficou na nossa memória. Agradecemos a todos a vossa presença. A vocês, aos colaboradores, em especial à família Branco, os nossos agradecimentos. A renda do espetáculo é em benefício da Sede Social Esperança. Elenco: Ana Maria Tá, Cláudia Pinto, David Chaim Bergman, José Jacobson, Jaqueline Mizrahi Carcereri, Jaime Pires Costa, Liana Justus, Margarete Alves, Milton Apter, Marli Cunifas, Rafaela Casagrande Firglas, Sara Rissardi Costa, Sônia Gomes, Sandra Coelho, Vitor Hertz e nossa querida e amada Geni Eisenberg. Direção: Geni Eisenberg. Assistente de direção: Milton Apter. Montagem de palco: Cíntia Goldenstein. Contra-regra: Pedro Carcereri. Agradecemos também ao apoio de Hélio Rotenberg, Natan Baril, Anete Cronenberg e Elias Lipatin. E agora, convidamos vocês a viajar pela trajetória de nosso personagem, Jacob Kulisch. O homem é um caminhante que transpõe montanhas, vadeia grandes rios, não para. Desfaz obstáculos intransponíveis, constrói monumentos soberbos, belos. Alimenta-se, abriga-se, protege-se, cria conforto e segurança. Por onde passa, deixa marcas profundas, ótimas, boas, más, péssimas. Mas o que o glorifica, não fenece, o eterniza e dignifica é a sua marca cultural, seu pensamento, sua escrita, sua pintura, sua música, sua moral, sua ética. Que marcas Jacob Kulisch deixou? Jacob Kulisch era uma pessoa única. Sempre teve um sonho: criar uma orquestra sinfônica no Paraná. Era um apaixonado por música clássica e não poupou esforços para tornar o seu sonho realidade. Falando sobre ou escutando música, ele perdia a noção do tempo e do espaço. Ele fazia parte da confraria dos melômanos de Curitiba. Melômanos.
Não se preocupem, eu também não sabia o que significava. Melômanos são os amantes da música. Sim, o senhor Jacó certamente era um melômano. Era chamado pelos amigos da confraria como o Google da época. Mesmo quando pensavam que ele estava tirando um cochilinho num canto, ele os surpreendia com um comentário pertinente. Esse violinista, a última vez que tocou em Curitiba foi em 1900. Esse regente adora o seu trabalho, principalmente quando ele era um conciliador. Certa vez, nos deixou uma lição. Os grandes homens têm defeitos, mas não foram os defeitos que fizeram deles grandes homens. Ele tinha um imenso respeito pelas diferenças. Não importava raça, cor ou credo. Transitava por todos os ambientes. Tratava a todos com equidade. Ele manteve a amizade com o grupo de graduação em engenharia civil até o final dos seus dias. Quando queriam realizar um evento, se algum deles não pudesse comparecer por algum motivo, ele logo se dispunha a ajudar. Uma carona? Uma cadeira de rodas? Dizem que certa vez providenciou até um tubo de oxigênio. Quando o senhor Euro Brandão foi nomeado ministro da Educação, organizaram uma caravana e foram todos até Brasília prestigiá-lo. Ele tinha como hábito quase religioso visitar os seus amigos. Senhor Petroviski, Dr. Hélio Brandão, Senhor Rubens Meister. Esse último chegou a retratá-lo em um dos seus quadros. Ele era como se fosse da família desses amigos. À mesa, ele gostava de comida simples, uma comidinha caseira e uma boa conversa. Ele era colaborativo. Se algum amigo quisesse escrever um livro, gravar um disco, promover um evento, ele logo se dispunha a ajudar. Batia de porta em porta e, sem cerimônia, convidava todos a colaborar. Ele nunca perdia um concerto, estava sempre ali, sentado, na segunda fila, junto com a querida Dona Esther. Fizesse sol, chuva ou frio intenso. Ele guardava os seus preceitos religiosos com discrição. Se por acaso ele faltasse alguma reunião do grupo da confraria, eles já sabiam tratar-se de alguma data judaico-religiosa, pois, do contrário, ele nunca faltava. Para a senhora Rosângela Tomasi, que foi quem gentilmente nos cedeu esse depoimento, há uma palavra em Yiddish que define pessoas como ele. Mente, que quer dizer gente. Volto do Teatro Guarani, todos aguardando as portas se abrirem para a plateia. O senhor se aproxima de mim, não o conheço. Me dá uma fita de cassete e diz: isso que é muito pesado. Durante a semana seguinte, escutei, e assim conheci a maravilhosa obra de Stravinsky. Na outra semana, na mesma situação, aquele senhor se aproxima e pergunta:
Jacó Kulich. Nascia naquele momento uma grande e profunda amizade musical. E eu estou aqui hoje também para homenageá-la. Jacó, além de música, gostava de arte e poesia. O flerte, antigamente, era romântico. As moças se debruçavam na janela, os moços passavam levemente olhando para elas. Uma cena interessante. Lá estava ela, debruçada numa janela. De todas a mais bela. Quase dentro, me aproximei dela. Sem palavras, apenas contemplava, pois meu olhar dizia o quanto eu a admirava. Sem palavras, nenhuma na minha boca. Só estava admirando, caminhando e abaixo naquela beleza. Sem palavras, no silêncio da noite, só as batidas do meu coração. Não tem microfone. Como eu lembro com emoção, Esse é acústico. naquela noite, a mais bela, debruçada, Ele não tem. E eu sou aquela, a moça debruçada na janela, olhando o jovem que de mim se aproximou e com tanta emoção me olhou. O meu coração rolou. Quanta tristeza senti quando ele, sem uma palavra, de mim se afastou. Quanta saudade deixou. Eu sou aquela, a moça debruçada na janela, esperando pelo jovem que nunca mais voltou. Fascinação, sim, eu sei de que me erasmi um castelo ergui e no teu olhar conto de emoção, com sofriguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso quente inebria, entontece, é fascinação de amor. Marido, eu estou muito preocupada. Jacó só pensa em violino e música. Violino, música. Não se preocupe. Tanto que ele faça engenharia já está bom. Mas ele não tira essa ideia da cabeça. Música, violino. Qual é a mami que não quer ver o nome do filho numa placa bem grande, escrito Dr. Jacó Kulich? Não faça disso uma tragédia. Não é nenhuma tragédia.
Não é tragédia. Tem que ganhar. Como sustentar a família, casa, vai ter filho. Eu quero neto. Ele é meu filho. Mami pode sofrer. Você não sabe. Ele tem essa paixão pela música porque ele observava, ele admirava a minha irmã tocando naquele violino. Na Europa, ela tocava aquele violino e ele ficava só observando. Foi aí que ele adquiriu a paixão pela música. E você me enganou todo esse tempo. Não. Eu pensando que era alguma coisa muito séria na minha família. Mas não se preocupe, que ele vai estudar engenharia. Eu quero filho doutor. Ele vai Você estudar me chegue, engenharia. me Você não chegue. sabe. Ainda hoje me lembro das palavras de seu Jacó no dia da estreia da Orquestra Sinfônica do Paraná. Dizia ele: os sons dos violinos soando, os violoncelos, os instrumentos entoando, a orquestra inteira vibrando e o meu sonho se realizando. Escuto com emoção a música penetrando no meu coração. E eu, o sonhador, que dediquei com tanto amor a esses músicos, aplaudidos, reconhecido seu valor. Vocês merecem essa vitória. A Orquestra Sinfônica do Paraná, graças a vocês, vai ficar na história. A seguir, teremos alguns breves depoimentos sobre o Jacó de membros da confraria de melômanos, onde o Jacó estava ao lado de pessoas que comungavam de sua paixão pela música clássica. Convidamos a esse palco Amâncio Cueto Júnior, Ariovaldo Lopes, Fernando Bini, Jaime Slotnick, Gerson Cleto, Haroldo Bernardo da Silva Wolff, Luiz Dividino, Paulo José da Costa e Ragnhild Borgomaneiro. Boa noite, meu nome é Amâncio, eu sou presidente da Confraria dos Melômanos de Curitiba, esse grupo de amigos. As pessoas, geralmente a gente fala essa palavra melômano, as pessoas não sabem o que significa. Melo vem do grego música e mano é mania, a loucura. Então todos aqui somos loucos por música. Na prática, a gente se reúne a cada 2 sábados na casa de um dos confrades só para ouvir música clássica. Passamos a tarde de sábado ouvindo música clássica. O grupo foi fundado em 1983 e o seu Jacó se juntou ao grupo um pouquinho depois, ainda nesse ano. Eu, infelizmente, só pude me juntar à confraria muito tempo depois, eu tive que crescer um pouco. Eu entrei para a confraria em 2010, hoje eu sou presidente. Uma das minhas responsabilidades é tirar fotos da reunião para documentar. E aí você vê as pessoas compenetradas, ouvindo com os olhos fechados, mas as fotos do seu Jacó é sempre com a cabeça baixa. Aí eu mostrava as fotos para as pessoas e elas diziam: esse aqui está compenetrado, mas esse aqui está dormindo. Não, o seu Jacó não estava dormindo. Eu lembro uma vez que eu estava falando sobre uma canção medieval renascentista, chama La Bergamasca, que o Frescobaldi compôs várias variações, e de repente o Jacó, naquela sua posição, levanta o braço e a cabeça e fala: o Torino Respighi também compôs sobre essa canção, La Bergamasca, suíte de danças antigas.
e volta para a mesma posição. Obrigado. Eu me chamo Ariovaldo Lopes. Eu entrei na confraria em 1984 e certamente lá já estava o Jacó. Tive com o Jacó uma convivência muito agradável e não posso deixar de dizer o que ele pensava de mim, e das pessoas e da confraria e tudo. Me lembro que uma vez ele foi no meu escritório, ele era aposentado, então ele tinha tempo de visitar o Paulo, a mim e outras pessoas. Então, eu estava montando o meu escritório. Eu falei, Jacó, eu vou comprar outra mesa. Esta mesa aqui eu vou substituir. Ariovaldo, não faça isso. Não faça isso, Ariovaldo. Você vai gastar dinheiro. Não gaste. Você não pode ser que nem o Paulo, um gastão. Paulo gasta muito. Não. Aí eu falei, mas esse camarada maluco, e eu não tinha muita amizade com ele, mas eu levei em consideração. E realmente ele era muito previdente. E está certo, a gente não pode gastar muito ou mais do que está ganhando. E foi no começo da advocacia minha em Curitiba, há mais de 30 anos. Então ele não estava errado. Eu tinha que primeiro fazer a minha clientela, ganhar o dinheiro, e depois investir nisso ou naquilo. Outra coisa que me tocou muito e muito interessante, eu fui para Israel em 1986, minha primeira viagem. E comentei com o Jacó. Jacó, depois ele foi no meu escritório, como é que foi? Falei, Jacó, uma coisa muito interessante. Eu tive nos monumentos em locais cristãos e não me emocionei. Mas eu me emocionei, fui às lágrimas e chorei copiosamente no Muro das Lamentações. E aí ele falou, Ariovaldo, você é judeu. Você é judeu, Ariovaldo. Você é judeu. Procure saber. Você é judeu. E eu comecei a procurar, me interessei, né? Eu tenho simpatia pelos judeus, muita simpatia, aliás, e comprei um livro muito bom do Jacques Attali. O Jacques Attali é um sábio, ele é de ascendência judaica, ele nasceu na Argélia, em Argel, em 1943. Ele é economista, mas já foi banqueiro, é um homem de letras e de muita erudição. E então, lendo o livro do Attali, que se chama Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, quem não conhece, aconselho que comprem. Um catatal de 646 páginas, e tem muita informação. E lá pelas páginas tantas, eu vi um camarada que se chamava lá Aaron Lopes. Aaron Lopes. Esse Aaron Lopes, ele foi o primeiro judeu a receber a cidadania americana, em 1770. Aaron Lopes. Esse Aaron Lopes, ele estava no comércio lá de rum e no comércio também de escravos, que naquela época era legal, era permitido. E então eu falei, esse camarada é Lopes, mas tem outros Lopes. E também a palavra Lopes, ele vem do latim de lupus, lupi, lobo. E realmente eu acho que eu devo ter alguma coisa de judeu, porque eu me emocionei lá no Muro das Lamentações, talvez uma coisa atávica. Então isso é o meu depoimento, que ele falou e afirmou, você é judeu, não, vai atrás, vai pesquisar. E daí essa é as minhas duas historinhas sobre o queridíssimo Jacó. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Fernando Bini, eu sou professor de História da Arte, mas eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Grupo do Baú por essa iniciativa. Eu acho que, como historiador, nós temos a preocupação de que as coisas não se percam da nossa memória. Há necessidade de que alguém escreva a história do Jacó. Ele foi um judeu universal. Era um sujeito espetacular que viveu praticamente pela música. Eu queria começar, eu conheci o Jacó ainda quando eu estava na universidade. No final dos anos 60, começo dos anos 70, o Jacó totalmente envolvido com a orquestra da universidade.
E aí, bom, eu sei que ele começou, junto com o doutor Hélio Brandão, naquela época, quando eu estudei, 2 diretórios acadêmicos eram importantes. O diretório de engenharia e o diretório de medicina. Portanto, ele, aluno de engenharia, junto com o doutor Hélio Brandão, começaram a articular uma primeira orquestra da universidade, a Orquestra Estudantil de Concertos. Essa orquestra deu origem, nos anos 70, à Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Paraná. E ainda eles prepararam outro grupo, que foi a Orquestra Juvenil, para formar os músicos da Orquestra Sinfônica. Isto é, ele tem um papel importantíssimo na manutenção não só da orquestra, mas dos movimentos artísticos da própria Universidade Federal do Paraná. Eu entrei na confraria na época em que ela não se chamava confraria, e sim o Grupo da Música. Isto é, no final do ano de 1984. O Jacó já estava lá. Isto é, eu acredito que no momento em que ele saiu da orquestra, por motivos políticos da própria universidade, que a orquestra foi colocada um pouco de lado, ele já começou a fazer parte da confraria. A confraria passou a ser praticamente dele. Isto é, ele se preocupava para que, se alguém faltasse uma reunião ou não pudesse fazer, ele já substituía outro. Ele praticamente fazia o papel, ele não era o presidente, mas ele fazia o papel do presidente. E essa história de que, aparentemente, sempre o Jacó parecia estar dormindo nas reuniões, é que ele não enxergava direito, já vi. E ele realmente fechava os olhos e aparentemente estava dormindo. Só que se a gente fizesse um deslize, se a gente não soubesse de alguma coisa, ele vinha com aquela voz de baixo profundo, imediatamente fazia a correção e colocava as impressões dele. Gente, muito obrigado. E parabéns ao Jacó. Meu nome é Jaime Zlotnik. Eu participei por um bom tempo da Orquestra Estudantil de Concertos. A primeira vez que eu conversei com o Jacó foi no escritório de engenharia do meu tio, irmão de minha mãe, Henrique Knoppels, muito amigo do Jacó, e o Jacó frequentava muito este escritório de engenharia, porque ele era calculista, e a empresa de construções do meu tio, a construtora Sion, ele entregava todo o serviço de cálculo para o Jacó, que era considerado um exímio calculista. Na área de engenharia, ele se mantinha com um prestígio muito respeitoso com os colegas engenheiros, por exemplo, Mário de Mari e outros colegas de turma que eram amigos do Jacó, com bastante participação no chamado, que ficou famoso, Livro de Ouro. Esse Livro de Ouro acompanhava o Jacó, e a primeira promessa de doação foi nesse escritório de engenharia. E esse Livro de Ouro sustentou, em boa parte, das despesas que a orquestra tinha com os profissionais da música, que não podiam trabalhar sem uma remuneração. Esse Livro Ouro ficou famoso porque o Jacó andava com esse Livro de Ouro, e quem pudesse contribuir, ele certamente fazia valer essa posição do livro para as despesas da orquestra, na compra de instrumentos, partituras e, especialmente, os músicos que dependiam profissionalmente da sua atividade. O Jacó era um frequentador de bandas sinfônicas das Forças Armadas, Polícia Estadual,
a aeronáutica, a base aérea, e o exército em diversas partes onde havia banda sinfônica, porque eram instrumentos que não havia como contar com gente que voluntariamente pudessem participar da orquestra. Essa participação do Jacó foi fundamental. Ele frequentava todos os ensaios e era insistente. Ele até ligava, começava muito cedo, a partir de 6 horas, a convocar os participantes da orquestra. Essa orquestra estudantil, ela tornou-se o embrião da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Paraná, e que posteriormente também foi uma iniciação da formação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Veja que a participação do Jacó na música do Paraná foi realmente em grande destaque. Diziam os companheiros da orquestra que certamente o Jacó um dia vai ser nome de praça. Isso não aconteceu, mas que merecia, isso não havia dúvida, porque ele era de uma dedicação total com relação à orquestra estudantil e que se tornou o início da atividade sinfônica em nossa cidade. Essa homenagem, essa merecida homenagem feita ao Jacó, certamente envolve a família do Jacó, a dona Esther, os filhos Sarita, Paulo, Davi,